noite. Jesus, quando ia abençoar alguém, ele fazia assim, ó. Isso quer dizer que a bênção está vindo do Pai do céu, tá bem? E até o Natal vocês vão receber a bênção deste manto aqui. Aleluia! Diga o seu irmão, te prepara. Diga esse Natal promete. Agora vamos ver quem é que está cuidando do som. Aquelas imagens que a Gabi preparou. Aqui nós estamos no Monte Sinai. E eu fui junto com o pastor Tiago, meu filho. Ele foi até mais além que eu. Ele foi lá, não aparece para mim, naquela pedra onde Moisés se escondeu para ver a glória de Deus passando. Quem aqui já ouviu falar? Diga amém. Então vamos começar a filmar. Só quero ver as imagens agora. Aquelas imagens da Bíblia. Diga comigo: cidade santa. Eu creio que todas as cidades do Brasil, do mundo, que onde Jesus entra, ele santifica. E se ali tiver pessoas para santificar o nome de Deus, então aquela cidade será santa. Então diga: santificar o nome de Deus. Quando Deus me enviou a esta cidade, seja bem-vindo, Espírito Santo. Diga: seja bem-vindo, Espírito Santo. Sente a presença do Espírito Santo descendo de uma forma extraordinária para contar a história. O Espírito Santo está aqui para glorificar o nome que está acima de todos os nomes, Jesus Cristo de Nazaré. Diga amém. Amém. Apocalipse capítulo 21, verso 9 em diante diz: e veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem. Diga: vem, mostrar-te ele a esposa, a mulher do Cordeiro. Levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Aleluia. E aí continua descrevendo: da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cama de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. Eu vou parar por aqui e dizer para você que essa cidade é a Nova Jerusalém. Diga: Nova Jerusalém, a cidade santa, onde todos que foram comprados pelo sangue de Jesus um dia irão morar. Aleluia. São 3 portas para o leste, oeste, norte e sul, e todas as portas são a grande pérola gigante. E aqueles que passaram pelas portas, que é Jesus Cristo, eles entrarão nas portas e serão recebidos pelos anjos cantando em um grande coro: oh, capaz. Espírito Santo,
a mão no seu coração. Espírito Santo, leva-nos mais alto nessa noite. Abre a nossa visão. Coloca a colina em nossos olhos para vermos a visão que o Senhor tem para esta cidade, para a nossa cidade, para este templo, para este povo. Fale comigo, diga: Espírito Santo, vem sobre nós nesta noite. Pode sentar, banco todo seu. Deixa eu ver. Aqui, bom. Por favor. Amados, é a sua história, a minha história. Eu vou contar desde o início, porque estamos começando o livro. Então na próxima semana vamos tentar avançar. E até o Natal nós queremos ter um jornal, onde eu vou citar ali alguns acontecimentos, e especialmente o nome de alguns heróis da fé. Amém? Eu sei que quando a gente entra nessa cidade, vê ali uma pequena cidade, que hoje tem 6.667 pessoas. 6 e um 7. Nós precisamos mudar esse número, porque os primeiros 6 não são muito bons. Mas é exatamente aí que começa a nossa história. Quando Deus me chamou para essa cidade tinha um título no mundo espiritual: cidade satânica. Essa cidade tinha algumas práticas espirituais que faziam de Satanás o dono da cidade. Não havia uma sequer pessoa que pudesse dizer aqueles dias que estava salvo. E eu já fazia 3 anos que eu tinha sido chamado por Jesus na cidade de Cachoeira do Sul, e eu fui arrebatado. E quando eu fui arrebatado, eu tive uma visão com Jesus, que ele caminhava em cima da pequena nuvem e vinha, e o seu manto, sua mão era mais ou menos assim, era grande. Ele fez assim e jogou sobre mim, e eu fui trasladado até o céu, e eu recebi um poder, uma unção que mudou completamente toda a minha mente, minha maneira de pensar, de ver. O primeiro sinal foi um amor extraordinário por pessoas que eu nem conhecia, até meus inimigos. O segundo, eu comecei a ver muitos lugares como fosse, tem várias televisões na minha frente, eu via lugares diferentes, e tudo o que estava acontecendo naquela hora. Por exemplo, na minha casa, eu via dentro da minha casa, minha esposa num sofá, o Tiago era um neném pequeno, tinha ali uma sobrinha, e a casa toda começou a tremer naquela hora que eu estava recebendo o Espírito Santo. E eu tinha acabado de ser batizado pelo Espírito Santo. Quando você é batizado pelo Espírito Santo, você ganha uma marca de Deus na sua testa, que é a marca dos escolhidos. E quando vem as pragas que estão no Apocalipse, essas pragas não podem tocar naquele que tem a marca. Qual a marca? O Espírito Santo. Se você recebeu o batismo do Espírito Santo, você deve guardar com todas as suas forças e proteger a unção, porque desde que você recebe a unção, a partir dali é o seu dever proteger a unção. A unção vai no coração.
O lugar mais difícil de guardar alguma coisa é o coração, porque se você guardar no teu coração a unção do Espírito Santo, a mínima coisa que você colocar no teu coração como mágoa, ódio, falta de perdão, qualquer coisa dessas afasta o Espírito Santo. Então a nossa maior guerra é guardar o coração para nunca ficar magoado. E a maior luta que o inimigo faz todo dia é levantar pessoas para te agredir com palavras, com gestos ou coisa parecida, para que você fique magoado. Se ele conseguir te deixar magoado, pronto, o Espírito Santo se afasta de você. Não há lugar no teu coração para o Espírito Santo e a mágoa, o ódio. Não há lugar para isso. Então observe a tua vida e a minha. Todos os dias que eu vinha pregar aqui, tinha, num só culto, teve 4 ordens de prisão preventiva para mim. Imagina se eu fosse ficar bravo com aquelas pessoas, só dar um sorrisinho. Depois do culto a gente conversa. Por enquanto eu não posso ser preso, porque eu tenho uma missão, e ela é mais importante do que eu e que você. E aí terminar o culto, o pessoal já tinha ido embora. Uma pressão para que você pare de caminhar até a cidade celestial. De 20.000 pessoas que eu preguei aqui nessa cidade, talvez hoje 1% estejam prontos para quando Jesus voltar, esteja pronto para morar na cidade celestial. Os outros perderam a coroa. Guarde bem o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Algumas pessoas têm dizem, não vou na igreja que eu não gostei do pastor, eu não gosto do pastor. O problema não é meu, é seu. Eu gosto de você. Meu coração está limpo. 30 anos não entra nada de mágoa, de ódio. E tristeza só dura até o sol entrar. Depois tem que sair também. Aleluia. Diga, mantendo a unção. Então lá na minha cidade eu fui batizado pelo Espírito Santo. Mas eu saí e fui embora e falei, não vou para casa antes de ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Eu quero perguntar para ele qual é a minha missão. E eu fiquei ali, não sei quanto tempo. Daqui a um pouco, meu carro começou a balançar e parece que alguém arranhava. E eu falei, eu não saio daqui sem que Jesus fale comigo. Porque eu fui um padeiro, um empresário, foi tudo que tipo de coisa ruim que você pode imaginar. E agora eu preciso de algo forte que possa me levar até o céu. E aí quando pensei, eu vou sair dali, o Espírito Santo me tomou. Eu vi Jesus vindo em uma nuvem. E ele fez assim, toma. Quando ele disse, então toma, eu vi na minha mão um globo terrestre. Ele parecia menor do que esse DVD. Segurava. Hoje eu sei, viajo pelo mundo, nesses 30 anos, não digo todo mundo, mas boa parte, ele já me levou. Deus me levou em 2000. No ano 2000 foi uma viagem estranha. Ele me levou até os Estados Unidos e eu entrei sem carimbar o passaporte e saí sem carimbar o passaporte. Qual a missão que ele me deu lá? Fazer uma guerra contra Halloween, os maiores bruxos do mundo, que matam mais de 1000 crianças no dia de Halloween, em 31 de outubro de cada ano. E Deus me leva para aquele lugar e me torna invisível na entrada e na saída. Aleluia. Devia ser o nosso Deus. Então essa capacitação veio lá no início, naquele arrebatamento. E quando eu fui tomado pelo Espírito Santo, eu subi. E eu não sei onde eu andei, eu esqueci. Parece que a metade do meu cérebro esqueceu o lado esquerdo, o que eu recebi. Mas eu sei que no determinado tempo Deus vai lembrando aquilo que Ele quer que a gente lembre.
Mas interessante que eu começo uma nova vida, deixei de ser o padeiro, ofertei tudo o que tinha, casa, carro, 2 empresas, e fui para a favela. Eu perguntei para Jesus onde o Senhor iria se o Senhor viesse aqui, nessa cidade, Cachoeira do Sul, na sua favela. 3 anos na favela, de 82 a 85. Depois que toda a favela está salva, não houve mais crime na favela, paralisou os crimes, as quadrilhas se converteram. O maior bandido, chamado Lidão, e o segundo maior, chamado Tony, se converteram. E começou a acontecer coisas, anjos ali aparecendo, e ali naquela cidadezinha se tornou uma casa de oração 24 horas. Aqueles irmãos oravam para que eu continuasse a obra que Deus tinha a partir de Cachoeira do Sul. E eu estou buscando a Deus a respeito disso. Onde eu vou? Eu jejuei 40 dias, pedindo para Ele me mostrar onde eu devo ir. O meu pastor estava muito grato e queria arrumar uma igreja para mim em Uruguaiana, onde tinha o maior salário do Brasil. Ele disse: olha, tu foi um bom pastor, vou te mandar para Uruguaiana, e lá tu vai ganhar o maior salário do Brasil. E nesses 40 dias de oração, o Espírito Santo falou comigo: lá não precisa, lá já tem igrejas, mas tem um lugar onde não há testemunha de Jesus. Primeira cidade, Faxinal Santoro. Dona Francisca foi mostrando uma região de 7 cidades. O Espírito Santo me levou até um monte, outro cara, o Cerro do Monte. Lá fiquei 9 dias em jejum. No 9º dia, e engraçado que eu, todos os dias chovendo. No 6º dia, eu saí para pegar um solzinho e brotou um pouquinho de sol, e o Espírito Santo falou divino comigo. E daquilo que ele falou, nós começamos uma campanha que durou 3 anos. Ele me mostrou essa cidade. Aqui, nessa cidade, a notícia dada pelo comandante da brigada da época é que 6 pastores haviam sido assassinados, aqui se tornou um cemitério de pastores. E o Espírito Santo falou comigo: naquele lugar não tem uma testemunha de Jesus. A diferença de testemunha para pregador ou tribuno, qualquer político é. Pregador que prega dentro das 4 paredes, qualquer pastor pode ser. Mas testemunha de Jesus, a palavra é, diga mártir, ou alguém disposto a morrer por Cristo. E o Espírito Santo disse: lá não tem testemunha de Jesus. E eu olhei para cá e falei: Senhor, aí eu fiquei 9 dias no monte pedindo coragem. E tudo que eu vi acontecendo aqui, eu pensei: estou morto. Nessa cidade, todo ano, coincidentemente, próximo do Natal, morria alguém de morte nunca explicada antes. Você entendeu? Mas como eu quero escrever só coisas boas no livro, vamos passar esse capítulo, deixar para a próxima. A cidade tinha um problema maligno, era uma das cidades mais violentas. Até saiu na rádio Guaíba. Aqui havia tráfico de armas. Virilha aberta, se permite falar. Era líder de uma gangue, e uma outra gangue era do Claudemir Rosano. E até uma das autoridades que quis me prender, deixar sem citar o nome, ele era traficante de armas. Então veja como é que era o cenário local.
Jesus disse: eu quero que você vá lá. Como fazer o que, Senhor? Seja testemunha. Muito importante o seu testemunho. Nunca quis escrever um livro, que a maioria das pessoas envolvidas estão vivas até hoje. E os seus filhos ainda vivem. Não quero manchar a imagem da cidade, mas houve coisas terríveis no passado. Então, eu comecei a vir para cá. Toda quinta-feira, eu estava chegando no ônibus São João, onde o motorista era o Valdir e o cobrador era o Verotino. Oi, Verotino. Falei, como Deus é bom, guardar testemunho. Então aqui esse testemunho. E toda quinta-feira eu vinha. Eu saí numa quinta-feira de Cachoeira do Sul, Natal. Foi quando eu dei o último pedaço de pão, de roupa que eu tinha, eu dei na favela. Então não tinha mais nada a dar, nem um centavo, nem um par de roupa, só a roupa do corpo. E assim que eu entrei para ajudar o setor. A camisa era meia branca, mas quando eu atravessei em Cachoeira até aqui, ela ficou amarela, de poeira. Cheguei aqui e descobri que a família Gai tinha um engenheiro, veio Gai, se tornou um grande amigo depois. Ele disse: irmão, faz 3 anos que as cooperativas estão quebradas, seca total, falta chuva e as colheitas não vêm, não vêm. E assim nós chegamos. Eu só recebi dinheiro para vir, a passagem de ida. Eu cheguei na Rádio São Roque, entrei lá pelos fundos, uma porta aberta, bati lá, apareceu um rapaz, plantão. Eu falei assim: você poderia colocar um aviso pequeno? Jesus cura hoje. Venha amanhã na Praça São Roque, 15 horas. Cara, você tá louco? Eu me aparece cada doido aqui. Que Jesus cura nada. E saiu. E eu fiquei olhando. Sentei no sofazinho que tinha ali na frente do fogão. Daqui a pouco ele voltou. Eu não tinha pra onde ir, não tinha pressa. Feriado. Daqui a pouco ele voltou, ele tomando um cafezinho, me olhando, disse: já que esse teu Jesus é poderoso, por que não manda ele fazer chover? Faz 100 e poucos dias que não chove, parece que era 120 dias. E mais de 3 anos de seca. Por que teu Jesus não faz chover? Eu falei assim: sabe que tu me deu uma boa ideia. Vamos começar por aqui. Fechei os olhos, fiquei ali meditando e falei assim: Senhor, eu já vim chorando desde Cachoeira do Sul. Porque quando você é chamado por Deus, você enfrenta o esmagar. Eu estava muito machucado de tantas batalhas. Para você entender, era Natal, eu estava longe de casa. Naquela época havia uma pressão ali, né? Porque o diabo sabia que eu ia vir para uma cidade que é uma pérola para Deus. Eu não entendo Deus muitas vezes. Ele pega as coisas loucas desse mundo e confunde as sábias, as pequenas e confunde as grandes. E ele me manda para uma cidade como essa. Eu estava já indo para várias partes do mundo, ele manda vir para cá. Naquele minuto que eu estava orando, eu disse: Senhor, é tua vez. Já chorei que chega. O rapaz, eu vi um pé enorme, gritou assim: está chovendo. Olhei pela janela, aquela água vinha abundante, serena, sem barulho, sem trovoadas. E eu disse: Jesus é maravilhoso. Eu não sei o que deu no rapaz, ele não apareceu mais. Ele sumiu na minha frente, eu saí dali, fui para a praça. Procurei ver se achava um banco mais macio, porque ali eu ia ter que dormir aquela noite.
Eu não tinha um centavo, nem para hotel, nem para comida. Eu estou ali pela praça, que nem esses cachorros sem dono, como é que chama, vira-lata. E de repente, nesta hora que até hoje eu gosto de adorar a Deus quando o sol está entrando, eu tiro fotos do céu, porque eu sei que são bilhetes de Deus para os seus filhos. Deus, bilhetes apaixonados, dizendo: eu te amo, eu estou feliz com você. É como o Tiago hoje foi lá no monte fazer o aniversário dele. Ele disse: eu vou passar no monte. Falei assim: Deus está feliz com você. Veio no monte ficar festejando o aniversário, e quando ele está feliz, mandou a chuva. Desde que nós saímos do monte até chegar em Santa Maria, a chuva foi na frente, molhando o caminho. É um jeito que Deus tem de falar conosco. Quem entendeu de mim? Mas eu estou na praça e encontrei a primeira heroína da cidade. Quem é que sabe o nome dela? Dona Hermínia de Oliveira. Toda semana eu vou falar uns nomes, viu? Vou chegar lá em Saxônia daqui a 3 horas de semana. Dona Hermínia de Oliveira vinha com o esposo dela atado do braço, chorando os dois. Eu perguntei: que houve? A gente não tem dinheiro para tratar do braço deles, estamos vindo do médico agora, sem dinheiro, não se faz nada. O que está acontecendo? Quebrou o braço, já ela se eterna, vai perder o braço, morrer, se não tratar. Disse: mas eu conheço um médico que resolve isso. Ela disse: mas não tenho dinheiro para consulta. Eu falei: se é de graça, estende o braço. Ele estendeu o braço, em nome de Jesus, o braço ficou reto. Aleluia. E eles ficaram tão felizes, e disse: quem é você? Aí eu falei: eu sou um anjo. Um anjo? Engel é anjo em alemão. Mas de carne e osso, mas eu sou mensageiro de Jesus, enviado para ser uma testemunha nessa cidade. Traduzindo, foi enviado para morrer nessa cidade, ou dar a vida por ela. E ele disse: vem para a nossa casa. Jamais vai esquecer. Um pãozinho, aquele pão dormido no quarto, a gente corta em fatia, e alguns colocam ali banha, outros colocam ovo, né? Eu não me lembro, parece que tinha um açúcar mascavo, alguma coisa, ela botou no forninho, e um cafezinho, um chafezinho, fraquinho, e foi o jantar naquela noite. A cama, colchão de palha, tinha um buraquinho que a gente ficava assim, quando acordava tinha que dar um jeito de deitar. Parede toda azul, talvez tenha sido pintado nos últimos 30 anos, mas um lugar fantástico, onde Jesus se manifestava de uma forma muito especial. Aquela mulher foi uma santa mulher. Diga aleluia. E aí outro dia eu vou embora, só estou indo para casa, pego o ônibus das 4h30, eu não sei se eu vou poder voltar semana que vem. Ela chorava, e pelo amor de Deus, tem que voltar, agarrava minhas mãos, eu ficava arrepiado. Eu não tinha dinheiro nem para voltar para casa, para voltar para cá. Aí eu disse: eu vou te dar o dinheiro do ônibus. Então essa igreja começou com uma oferta de uma senhora que não tinha como pagar o médico. E eu vou sair assim: volta aqui tem a passagem para te voltar semana que vem. Quando passou 3, 4 meses, não aguentava mais. Eu falei: não tem jeito, dona Hermínia. Eu acho que eu vou ter que trabalhar primeiro fora, depois vir. Deus me chamou para cá, mas quem sabe nem é o tempo. Pelo amor de Deus, me leva a passagem para voltar. E foi assim. Eu fiquei 6 meses, 6 vigílias por semana, 6 dias de jejum por semana. Se você ver as fotos, havia um palito no mar. Então, quando estava lá pelo 7º mês, diga 7º,
Era um número importante. E no 7º mês, na terça-feira, eu fui orar com o meu pastor, que era o pastor Antônio Pinheiro. Eu estava muito triste com ele, porque ele me deu dinheiro só para vir, ele não me deu para volta. Eu fiquei chateado com ele. Eu não falei para ele, mas meu coração estava triste com ele. Quem entendeu, Guilherme? Enquanto eu fiquei 6 meses triste, Deus não pôde fazer nada. Aquela noite eu falei assim: Senhor, não aguento mais. Às vezes eu não posso entrar em casa, vai ter minha casa está chateada a porta. Os irmãos da minha igreja todos me abandonaram. Eles me chamam de louco, de doido, vivo dos montes, olhando. Então eu não aguento mais. Eu quero dar um abraço em ti, Jesus. Aí Jesus disse: vai lá, dá um abraço no teu pastor, tu estará dando um abraço em mim. E eu procurei o pastor e disse: vou dar um abraço, apertei ele, e barrigudinho, me saiu toda aquela tristeza. E quando eu fui orar, foi a visão que Deus me deu a respeito do faxinal Soturno. Primeiro eu vi, primeiro foi ele que viu. Ele disse: eu vejo a multidão que parece árvores e estão dos dois lados da rua. Eu disse: então vamos orar mais para Deus mostrar mais. E daqui a pouco eu vejo uma bola de fogo explodindo. Ela vinha de cima, parece do meio do monte. Ela vinha descendo, parece um túnel, ela fazia um barulho, bum, 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 e vinha se aproximando. Quando chegou lá em cima do monte, virou para cá e pum, caiu, explodiu. E caiu do céu aquela, parece milhares de estrelinhas pequenas, mas foram se transformando em ouro líquido. E foi pintando a cidade de ouro dourado. E eu vi faxinal de Soturno então toda pintada, dourada, e subia para o céu como a nova Jerusalém. Diga aleluia. Não, mexe com o teu pé um pouquinho. Então imagina tu estar numa cidade que a qualquer minuto o chão pode subir. Por isso que precisa o óleo. Cadê o óleo? Estava aqui. Colírio para os olhos, para ver. Diga: colírio. Deus me abriu os olhos e mostrou por que ele estava interessado nessa cidade. E eu vi a cidade então levantando, sendo arrebatada. Fiquei enlouquecido. Eu não vi mais a cidade como era antes, porque antes, quem lembra dos muros do cemitério, eles eram escuros. Chegava na cidade, você via os muros todos sujos, mas agora pintado de ouro, subindo para cima. Aleluia. Eu vim de ônibus aquela quinta-feira, mas eu parece que estava 3 metros acima do chão. Eu flutuava. Eu só via a cidade. Eu não via a hora de chegar e entrar pelas portas. Eu sabia que Jesus estava aqui. E quando o ônibus entrou, ele parece que é um pouco baixo, ele sobe e de repente a cidade aparece. E aí, aquela multidão dos dois lados da rua. Aí o Verotino falou: acho que é um velório. Aí o motorista disse: acho que é um acidente. Muita gente, para ser exato, 253 pessoas. Eu fui chegando e falei: logo hoje tem reunião na casa do Nermi, e acabou de se converter naquela reunião a dona Madalena Silva. Onde está a dona Madalena?
Quantos anos só que está hoje, irmã Maria? Quantos? 72. Então naquela época era tão novo, nem 50 não tinha, né? Aleluia. Agora o maninho tem fotos aqui, não tem? Se tu achar as fotos aí, fica bem. Aquela multidão, do dia para a noite. Aí eu dei boa tarde pro primeiro, apertei a mão do segundo. Quando estava lá com 30, 40 pessoas, eu falei, não vou vencer. Até o ônibus embora. Perguntei, pastor Elvino, o que esse pessoal faz aqui? Ela disse, vocês estão aqui esperando o senhor para a reunião? Esse aí não já olhamos, esse aí não. Então, já que vieram aqui para assistir, eu falei, vamos nos reunir aqui, ou nos fundos da casa, ou do lado da casa. Ele fomos para o lado esquerdo, não ficou todo mundo. Então fomos para a direita, não deu também. Então ficou uns pela cancha de bocha, e outro tinha um galpãozinho nos fundos, e tinha bem certinho uma cruz. Aí eu falei, é por aqui mesmo. Fiquei na frente da cruz e comecei a falar de Jesus. Quando eu disse, estou aqui em nome de Jesus, começou pessoas a chorar, outros caíram no chão. Pergunta para o teu irmão aí, você já teve um sonho com Jesus? Todas aquelas pessoas que estavam ali, na semana seguinte eu entrevistei e perguntei, como você veio aqui? Não tinha aviso de rádio, não tinha um folheto, nada. Aí cada um foi contando. O primeiro disse, eu tive um sonho, Jesus apareceu e disse, vai lá naquele lugar, mostrou ali, e lá estará meu servo, ele vai orar com você e você será curado. Cada pessoa chegava ali e me cumprimentava, já tive um sonho. Eu disse, puxa, sonho? Sonho. Então diga comigo, essa é a igreja? Nasceu de um sonho. O sonho de Jesus é ter uma igreja aqui que lhe adora 24 horas, igual ao céu. Esse é o sonho dele. Cada pessoa que foi chamada ali, não fui eu que chamei, não fui eu que escolhi nenhuma. Aleluia. Diga, foi Jesus que escolheu e chamou. Diga, para dar frutos e frutos permanentes. Diga, permanecer firme. Diga, aleluia. Então, quando eu soube que todos tinham vindo através de um sonho, eu vi que Jesus amava muito essa cidade. Não foi por minha causa do sonho, foi por causa de vocês. Jesus me chamou como apóstolo e me deu o ministério profético, apóstolo, profeta. Mas o apóstolo é chamado primeiro. Então, para esta igreja, eu sou um apóstolo. Para você, eu sou um apóstolo. O que é apóstolo? Pai. Aquele que gerou filhos. Ele é um apóstolo. É o primeiro. Seu pai na fé. Aleluia. Você, filho. Eu não escolhi os filhos. Deus escolheu. Agora levante seu dedo. Diga, eu não escolhi esse pastor. Deus escolheu. Eu respeito você e recebo você quantas vezes você vier ou você se desviar. Porque eu entendo o meu chamado e porque estou aqui. Mas você entende?
Você é fiel ao chamado? Se você é fiel ao chamado de Jesus, você estará comigo na Nova Jerusalém. Se você não for fiel, você não estará lá. Fiel é o carinho da carteirinha para você entrar. Aleluia. Então, naquela reunião do Hermínio de Ribeiro, quando eu comecei a orar, começou a se manifestar demônios diferentes do que eu já conheci. Bruxas. Quem ouviu falar de bruxas aqui nessa região? Tinha aqui mulheres bruxas, que elas olhavam para uma vaca e não oravam um dia. Todo mundo conhecia aquelas pessoas. Em Dona Francisca tinha várias bruxas. Até tinha um comentário na faculdade, na universidade, alguém defendeu uma tese de Dona Francisca assim. Como é que é? Eu não creio em bruxas em italiano, diga em italiano, eu não creio em bruxas. Hã? Eu não creio em bruxas, mas porque ai. Como é que é isso? Eu não creio em bruxas, mas que elas existem. Então, começou uma guerra, diga uma guerra espiritual, no mundo espiritual, uma batalha pela sua vida. Uma daquelas pessoas ali, ela saiu correndo no meio da lavoura. Senhor, mande teus anjos aqui. Em nome de Jesus, toda a força das trevas estão amarradas. Deixa eu continuar, ver se eu consigo terminar hoje. Naquela primeira reunião, eu conheci uma pessoa que disse: olha, o Senhor, diga o nome do teu pai. Paulo Rocha. Ele precisa da sua visita. Ele está no meio da noite. Foi o primeiro homem que aceitou Jesus. Subiu do céu. Aleluia. Depois outras pessoas. Começou a entrar pessoas na cidade celestial do céu. Pessoas salvas por Jesus. Quem verdadeiramente? O plano de Deus. Amados, teve uma visita que eu fiz, que eu pedi para a Rosângela não deve perguntar, acho que ela não está aí. Mas a partir dali começou a salvação de almas. Cada reunião, 100, 200, 500, 2.000. Ele começou a atropelar as pessoas para entrar, a quantidade de ônibus para entrar, aqui e ali. A multidão de pessoas, a quantidade enorme. Porque aconteceram outras coisas, por exemplo, eu lembro que nós tivemos o Natal. Depois desses acontecimentos, o próximo final de ano foi Natal. E numa semana de Natal, alguém deu ordem na cidade para ninguém abrir a porta da casa, do salão, nem da praça. Não podia pregar em lugar nenhum. E aquele dia, eu pensei, então estou voltando para casa. Era próximo ao aniversário da minha esposa, a pastora Maia. E ela, todo ano, quando eu era empresário, eu fazia uma tremenda festa. Mas aquele ano, era o primeiro ano como pregador, então não tinha centavo. As pessoas, quando vinham nossa reunião, elas colocavam assim dinheiro que não vale, que não presta, que não vale. Elas colocavam moeda de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, não entrava o dinheiro de uma passagem de ônibus, que deve ser hoje entre 10 e 15 reais. Então teve um Natal,
que eu vou encerrar hoje essa parte aqui. Quando aquele dia que nos proibiram de pregar em qualquer lugar, Deus mandou eu entrar na São Roque e falar no microfone e dizer que aquela seca era por minha causa. Se essa seca é por minha causa, porque vocês fecharam as portas para mim, para o enviado de Deus. Deus fechou as portas da chuva para você. Se você não abrir as portas hoje, até as 3 horas, vai chover fogo do céu nessa cidade. Então saiu a gente correndo para todo lado, abriu, fui aberto das portas, eu fui pregar no salão do seu Pico. Não sei se é esse o salão, mas é bem perto ali da casa do Mirim. E quem só daqui antes de chegar na igreja à esquerda, bem na esquina, na bandeja. Não é o nome? E Deus falou comigo: fala para esse povo que não chove, porque eles não são fiéis. Faça assim, Deus, eu estou terminando hoje. Existem nesta cidade muitas canchas de bocha, clubes, que do dia para a noite se constrói um clube, uma cancha de bocha, mas não existe uma casa, uma igreja para o meu nome ser louvado e adorado. Diga para esses colonos que se eles querem chuva, eles têm que voltar para suas casas e dobrar os joelhos na lavoura e prometer ser fiel dizimista para construir a casa onde meu nome será adorado 24 horas por dia, igual ao céu. Metade eu vejo vocês e a metade para cima do céu. E aqueles que estão lá, tem vários faxinamentos lá. E a esperança deles lá é que vocês aqui creiam que há uma cidade, que há um Salvador, que há uma igreja de Cristo nesta terra. Cada um aqui, pessoal correndo para casa, dentro do seu Benete, Dona Helena Benete, chegou correndo em casa, era quase 5 horas, dobrou os joelhos na lavoura e disse: a partir de hoje eu serei fiel dizimista e vou trabalhar para construir a casa, a única casa que terá o nome de Jesus, que vai adorar Jesus. 24 horas por dia. Cinco horas da tarde, hora marcada. Eu estava aqui na frente do CTG, subi. E depois alguns eu fiquei sabendo que ficaram escondidos no mato, espiando. Um deles foi o Bandeja. Tipo assim, o que vai acontecer às 5 horas? 5 horas da tarde eu levantei e falei: Senhor, o Senhor tem plano para essa cidade. Quero vir aqui em tua casa construída. Te peço uma de chuva agora. É pelo que o menino está perdido essa noite. Tem tantas que as nuvens se formaram em poucos dias. Eu vou gravar e mandar para vocês semana que vem no seu em casa. Que não vai dar para rodar hoje. Pode deixar aqui não.
As nuvens vieram rapidamente, 5 da tarde, exatamente em ponto, começou a chorar. Naquela noite, só apareciam jovens ali, de tanta chuva, subia por cima das calçadas. Primeiro presente para a colônia, presente de Natal, chuva. E de todas aquelas pessoas ali, alguns permanecem fiel até hoje. E por esses fiéis, até hoje, essas paredes foram derrotadas. Aqui nessa cidade, nessa igreja, vai nascer 12 apóstolos. Eu li para vocês que o muro da cidade tinha 12 fundamentos. Eu não sabia. Quando nós compramos esse terreno, nós ganhamos 12 pilares. Não sabia as medidas desse terreno e as medidas exatas do lugar santíssimo, o Santo dos Santos, do Templo de Jerusalém, onde Jesus entrou. Ninguém sabia as medidas exatas. Você está no lugar mais santo, o Santo dos Santos. Um dia eu estava aqui de noite e o Espírito Santo falou assim: sai da rua, eu vou te mostrar. Quantos pilares? 12 pilares. Conte lá em cima os andares. Cada tem o número 3, tem o número 4. Tudo exatamente falando de um mistério. 4 evangelhos, 12 apóstolos, 9 dons do Espírito Santo, as 3 pessoas da Trindade em frente, as 2 portas, os 2 muros que sobem, no meio deles tem uma entrada, onde flui rio de águas vivas, é que sai do altar de Deus por aqui e vai atingindo a cidade. Tudo milimetricamente calculado por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por que eu estou mandando chamar todas as pessoas que um dia conheceram Jesus aqui? Porque enquanto você não vier, e não vier todos, ainda não está pronto, a igreja está completa para o arrebatamento. E neste ano, até o Natal, é a última chamada de Deus. Não posso ouvir. Até o Natal, a trombeta de Deus está tocando e chamando os escolhidos dos 4 cantos dessa terra. Mas se aqueles chamados endureceram o seu coração, Ele vai colocando outros, porque na casa de Deus não pode faltar nenhuma peça, nenhuma cadeira vazia pode ficar. Aleluia. Num dos momentos mais difíceis da perseguição que eu passei aqui, teve um dia que o seu alto de viver aqui foi um herói caminho, ele lá Brasília Azul, veio para cima e para baixo. Ele disse: irmão, hoje não dá, o senhor tem que ir embora. Tinha mais ou menos 20 homens ali, sempre com ele, me protegendo, dando cobertura. Entre eles estava lá o senhor Luiz Xavier. O senhor Luiz Xavier, antes de morrer, pegou o nome de cada filho, de cada neto, colocou debaixo dos fundamentos dessa igreja. Olha o que ele diz aqui: o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele o nome dos 12 apóstolos. E ele disse: pastor, eu vou morrer, mas a minha família, eu quero toda a minha família salva aqui
nesta igreja. Uma semana antes dele morrer, ele disse para mim, eu não sei se ele falou 7 dias, ou a pastora entendeu 7 dias. Ele disse, eu estou indo, mas eu quero que o pastor faça um enterro, porque a minha família não vai entender hoje, meus filhos e netos, mas no futuro eles vão entender. Então preciso que o pastor venha no meu funeral, no meu velório, 7 dias antes. E aí ele me chamou, que precisa ser um macho, porque eu cheguei naquele velório e tinha mais inimigo do que gente, que quem me mordeu os dentes para não entrar ali. Eu tive que fazer que nem o Sr. Valdemar, empurrar uns e outros, e aqui eu estou e daqui ninguém me tira. Esse aqui é meu filho, e eu vou abrir a porta para ele entrar na cidade que eu vi. Esta é a missão do pregador. Por isso que o pregador deve morrer antes de sair de casa. Nossa missão é apresentar essas almas para Deus. Eu quero todas as almas que venham para Jesus aqui. Esta é a minha missão. No passado, nós enfrentamos armas, inimigos, processo. Hoje, nosso maior inimigo são aqueles que se dizem crentes ou pastores, que falam contra nós. Você que está me assistindo, Jesus está te chamando hoje para ser uma testemunha. Semana que vem vou trazer um vídeo onde eu passei a noite toda orando no monte e uma tempestade ficou parada no monte a noite toda, na guerra. Naqueles dias que eu estava pregando aqui, eu firmava os dentes assim, que o queixo batia. Não parava nunca de tremer, porque eu ouvia em cima de nós o barulho das espadas dos anjos de Deus contra os anjos do inferno. Pá, 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 pá. Era uma guerra por cada um de vocês. Porque o inimigo prendeu vocês. E somente por uma guerra violenta, para tirar um por um das garras do inimigo. Cada pessoa nesta cidade que ainda não conhece a verdade está preso, prisioneiro, acorrentado. Precisa de salvação. Cada pessoa que um dia entregou a vida para Jesus e se desviou, e hoje não está aqui, ele está acorrentado, não por fora, mas por dentro. O coração está cheio de amarguras, falta de perdão e outras coisas. E a nossa missão é lutar em oração, em jejum, até que o último morador seja salvo. Fique de pé, coloque a mão no seu coração. Toda vida de Oliveira
O Paulo Rocha foi o primeiro que pisou nas mansões celestiais. E os anjos perguntam: de onde você vem? Rocha: venho da cidade de Faxinal do Santo. Diz: Faxinal do Santo, a cidade do Cordeiro, a cidade amada de Jesus. Profetiza. Levante suas mãos em direção para casa. E diga: não darei descanso. 24 horas por dia, até que todos os meus parentes, os meus filhos estejam salvos. Eu quero que você faça um propósito. Diga: Senhor, me mostra o preço, o que eu devo fazer para trazer todos até o Natal. Diga: eu faço um propósito. Diga: eu vou orar, jejuar, levar a mensagem. Eu quero que você faça 3 propósitos. Primeiro, coloca a mão no teu coração. Eu quero que você entregue a tua vida. Então diga: Jesus, eu entrego a minha vida para ser mártir, para viver e morrer pelo teu nome. Então entrega a tua vida. Entrega a tua vida. Tua vida não é mais tua. Diga: eu estou me presenteando a ti, Senhor. Diga: eu vou ficar adorando o teu nome nesta casa até que eu ouça a trombeta do último dia nos chamando para o arrebatamento. Faz esse propósito. Diga: segundo propósito. Diga: eu vou subir o monte, eu vou orar, vou jejuar, até que eu veja todos os meus parentes, os meus filhos salvos. Diga: eu estou até o final do ano. Diga: até o Natal, toda a minha família. Diga: todos os meus amigos, os meus vizinhos estarão aqui. Profetize. O próximo propósito, você vai ofertar. Diga: ofertar. Diga: Senhor, eu quero ofertar em resgate dos meus queridos. Eu vou preparar uma oferta de um cordeiro pela minha família. A família Silva vai preparar um cordeiro. Filho, dá uma pausa. Família Silva, levante sua mão e diga: Senhor, me dá graça e força para que toda a nossa família se reúna e oferte uma oferta simbolizando o cordeiro. Diga: em resgate da nossa família. Diga o nome da tua família. Diga o nome de quem não está aqui. Fulano, Beltrano, Ciclano. Diga o nome. Diga em voz alta. Não descanse. Use todas as armas. Aleluia. E busque seus queridos. É a operação Êxodo. Vamos buscar cada um e vamos trazer para Jesus. Quem entendeu, diga amém. Próximo passo, nós vamos fazer um folhetim desse chamado Presente de Jesus. E vamos colocar aqui um testemunho. E cada um de vocês vai levar e colocar debaixo das portas em toda a casa.
Não ficará uma casa nessa cidade sem uma mensagem de Natal. Quantos querem fazer isso comigo durante a noite? Segundo passo. Aqui tem a gravação da viagem a Israel, a nossa caminhada pela Via Sacra em Israel. Nós vamos reproduzir. E você pode pedir 10, 26 DVDs e levar para pessoas que ainda não conhecem Jesus. Próximo passo, nós vamos fazer um informativo, um testemunho. Hoje eu escrevi para o guia no portal e coloquei já parte da história. E colocamos Cidade Santa, Faxinal Soturno. Todo o Brasil está lendo nesse momento a história de vocês. Gente, irmão, isso foi importante. Rapidamente, vou passar as imagens aqui. Deus me disse, pode ser? Aqui, existe pega a filmadora. Deve pagar um pouquinho aqui rápido, né? Aí não é isso. Contar do início, por favor. Olha como eu fiquei gordo depois de tanto jejuado, galera. Devia pesar o que passou. Devia pesar menos 50 quilos. Aqui, o dia da Bíblia, o pessoal passando. Olha a coragem dessas pessoas, por isso que eu vou citar o nome de cada um, que eu vou lembrar, o que você me escrever, você pode trazer os nomes. Você quer que coloque no livro? De pessoas que foram heróis, que enfrentaram. Aqui eu estou pregando uma caixinha de 20 bares, lá no fundo da casa, cada um com um folhetim, na lavoura. Aqui é a excursão de Agudo, aliás, Dona Francisca. Aqui no estádio, Faxinal Soturno. Aqui no estádio de Dona Francisca, aqui na frente da praça, lá em Dona Francisca, na frente da igreja, aqui no fórum, na frente da cidade, aqui do lado da igreja, aqui no galpão, ali nos fundos do pavilhão, aqui no CTG, aqui a margem do dia da Bíblia também, aqui é onde a gente fazia as reuniões, lá é a cidade, aqui é no meio do mato ali praticamente, de árvores. Aqui tem várias pessoas que a gente pode reconhecer aqui. Aqui o Senhor me deu a esposa do Pai Santo. Aqui o muro da discórdia, nós fizemos esse muro, outro dia vamos chamar no fórum. Aqui várias pessoas, aqui o grupo jovem, lá o pastor Tiago, o Evandro, ao vivo. Diga comigo uma história. Levante sua mão. Diga, eu faço parte de uma história. De uma história feita com sofrimento, lágrimas, sinais, maravilhas do céu. Todo ano acontece alguma coisa aqui. Este ano, quando eu cheguei aqui, no dia do aniversário do município, as rodoviárias cheias de CTG, no dia 1º de dezembro, começou a chover em Faxinal Soturno. Quem participou da chuva? Aqui é o salão que eu falei para vocês lá no Bigode. Aqui, o grupo jovem ali atrás desse pavilhão, aqui o único lugar que dava para pregar. Aqui nos fundos da colônia, na lavoura. Aqui a Dona Francisca, num bailão. Aqui no estádio de Faxinal Soturno. Também no estádio. Aqui nosso grupo jovem. Aqui as pessoas começavam a caminhar sobre ali. Aqui pessoas foram curadas ao passar pela nossa sombra. Aqui entrega de Bíblias. Aqui jejum 50 dias. Cima do monte, 50 dias de jejum, uma casinha lá. Aqui a bola de fogo caindo. Aqui a cidade Faxinal Soturno. Vamos um pouquinho mais devagar. Aqui é Faxinal Soturno. Olha essas imagens. Essas imagens, dá uma pausa, não muito rápido. Essas imagens foi o que eu vi na visão. E agora como é que pode? Deus transforma e continua. E eu boto uma foto. Quando eu estou escrevendo o livro, começa a aparecer no céu as mesmas imagens da visão que eu tive. Olha lá, uma luz do céu em cima da cidade do Faxinal Soturno. Isso aí faz uma semana. Olha lá, uma tempestade vindo sobre o Faxinal Soturno. Nós estamos em cima do monte, lá na pedra. E a tempestade passou por cima de vocês. Quem
lembra disso, diga amém. Bem alto. Quem lembra disso, diga amém. Quem ouviu no rádio a visão que vinha uma tempestade esses dias, dia 4, dia 1, diga amém bem forte. E onde foi a tempestade? Passou por cima. Fazem de 15 a 20 anos que não tem mais tempestade em Faxinal Soturno. Não tem mais assassinatos. É uma cidade que Jesus entrou e acalmou o vento e diz: aqui você não passa. Aleluia. Diga aleluia. Acabou? Repete então. Então diga comigo: Jesus é o Senhor desta cidade. Vamos levantar. Eu quero encerrar dizendo assim: a minha parte é pregar para você, convidar você para aceitar Jesus e nunca mais voltar atrás. Essa é a minha parte. Eu lavo minhas mãos. Eu preguei o Evangelho nessa cidade. Nunca voltamos atrás. E hoje, meu filho, pastor Tiago, que desde 7 anos de idade enfrentou a morte, as perseguições, nós estamos aqui. E nós vamos para o céu. Talvez do 2013 não passe. Alguns estão pregando o final do mundo para esse ano aí. Mas não importa o que acontecer amanhã, nós fizemos nossa parte. Tchau. Agora você tem que fazer a sua parte. Quem quer fazer a sua parte, coloca a mão no bolso. Vamos estar bem com Deus, dia em dia com Deus. Amados, acerta a tua situação na igreja. Não fique devendo nada. Está atrasado nas tuas orações, com as tuas obrigações, teus dízimos. Procure imediatamente. Você vai preparar uma oferta de Natal, faça isso rapidamente. Aleluia? Diga aleluia. Você precisa viver hoje como se Jesus voltasse amanhã. É o único jeito de ser salvo. Amém? Isso que eu estou falando hoje, eu estive aqui alguns dias atrás e eu fiquei sabendo que uma pessoa amiga nossa aqui dessa cidade não pode estar aqui, não pode vir na igreja, mas é fiel até a morte. Na casa dela ela fica sabendo todas as mensagens que estão aqui. E ela é fiel dizimista. Ela ora 2 horas por noite. E ela é proibida de vir na igreja. E ela é fiel já há mais de 20 anos. Ela esteve ali naquele grupo. E ela foi proibida de frequentar a nossa igreja. Mas ela nunca voltou atrás. Há poucos dias um pastor foi na casa dela, quis colocar a mão sobre ela e disse: não, eu já tenho um pastor. Mas como você não vai à igreja? Eu tenho um pastor que ora por mim há 20 anos. E eu não volto atrás. São essas pessoas que vão se encontrar com Jesus. Quantos querem ter um coração assim de oração? Eu comecei falando da dona Hermínia, ela está no céu. A segunda pessoa que aceitou Jesus ali naquela casa foi dona Madalena. Dona Madalena mora aqui do lado. Aqui do lado era o fórum. E nesse fórum foi processado. Na sala do julgamento, da audiência de julgamento, na sala onde eu fui julgado pelo crime, acusado de curar os enfermos, naquela sala onde houve o julgamento. Hoje não é mais fórum, mas naquela sala mora a primeira pessoa que se converteu naquele lugar, a dona Madalena. Dona Madalena não passa aqui para sair no final. Com 72 anos. Diga comigo, é uma fiel. Diga fiel. Deixa eu ver. Uma fiel testemunha. Diga fiel testemunha
de Cristo permanece firme até a morte. Deus colocou ela no lugar estratégico, bem à frente do campo. Nós vamos honrar a senhora aqui como uma anciã que está aqui 24 horas, no grupo de 24 horas. Deus nos deu vitória naquele julgamento e colocou naquela sala um fiel intercessor. Este é um sinal na vida dela e de toda a família Silva. Todos servem a Jesus hoje. Levante sua mão, coloque sua mão no coração e diga: Senhor, eu posso permanecer firme nesta história, ou eu posso mudar a minha história e entrar na história, entrar no livro como um covarde que voltou atrás, ou como um Judas que traiu a causa do seu mestre. Me ajuda, Espírito Santo, a combater o bom combate, guardar a fé e ficar firme para receber a coroa da vida. Levante sua mão. Se eu fosse você, eu ia entrar num jejum violento nesse período até o final do ano. Todos os dias que eu puder, eu estou no monte. Todos os dias onde eu estiver, eu estou em oração. Eu espero Jesus voltar até o Natal. Se ele não voltar até o Natal, eu espero até o final do ano. E se ele não voltar, eu espero para o meu aniversário. O aniversário do Tiago vai ser já em fevereiro. Se não vier para o aniversário, eu espero até março. Amém? E até março. Aleluia. Uma das coisas que vocês precisam saber: Pastor Tiago é meu filho predileto, é o primogênito. Ele, além de eu amar ele como filho, eu tenho umas qualidades que eu admiro muito nele. Ele sempre teve os frutos do Espírito Santo: mansidão, paz, paciência, longanimidade, amor. E com 7 anos ele recebeu o dom de visão. Ele via, como eu. Ó, pai, não entra aí que tem gente esperando nós lá no sul da casa. Quando ele antes, com 7 anos, ele subia em cima da mesa para botar a mão na avó, que estava doente, alguém. Ele ganhou os dons de curar os enfermos. É uma honra para mim ter um filho assim. Depois Deus deu para ele a Cláudia, que é a moça mais bonita da cidade dela. Só que um dia, né? Porque Jesus deixa a pessoa mais bonita, não vem? Diga amém? E Deus deu para a Cláudia o dom do amor. E Deus falou para ela: o que eu quero de ti é que tu ame esse povo. Só o dom do amor, não precisa mais nada. Agora eu sei que tem pessoas que às vezes eu encontro alguém e falo assim: não, pastor, eu respeito seu filho, eu respeito o pastor, mas o senhor é meu pai na fé. Se eu sou teu pai na fé, então receba o meu filho. Porque quem não recebe o filho, não recebe o pai. Foi isso que Jesus disse. Quem recebe o filho, recebe o pai. Aleluia. Eu recebo você e recebo seus filhos. Então vai lá e busca teus filhos e traz. Porque eu fiz isso, busquei meu filho e trouxe para vocês. E o Tiago é um presente de Deus na vida de vocês. Ele veio acrescentar um dom que não tinha. Depois que ele subiu essa igreja, começou a aparecer carros na frente da igreja. Não tem um dom que você precisa receber. Ser fiel ao seu pastor, você recebe. Amém? Então, que quando você pega a mensagem, você precisa buscar a tua família para se encontrar com Jesus até o Natal. Quantos vão fazer isso? E você vai combater o bom combate. Diga: o bom combate. Falar de Jesus. Levar a tua família a perdoar e entrar na ceia de Natal, coração limpo.
Amém? Estenda sua mão para frente. Aquele monte lá em cima é um monte muito abençoado. E é um mistério que acontece lá. Porque eu vou lá para cima, daqui a pouco eu vou escrever um livro sobre a história vaginal. Acontecem as mesmas imagens. Vem chuva igual aquela primeira chuva. Um dia o Valdemar estava lá, e o Valdemar e mais 4 homens levaram lá em cima um homem paralítico, né, Valdemar? O Valdemar chegou lá e disse: pastor, trouxemos um homem paralítico aqui até ali até a cerca, né, Valdemar? Estava o senhor lá na cerca, lá, que ele está lá, a gente cansou de trazer até aqui em cima do monte. Eu falei: Valdemar, esse lugar aqui é sagrado. Não é eu que curo as pessoas. Por mais que me chamaram de curadeiro, é Jesus que está fazendo isso. Então deixa que esse homem lá daqui um pouquinho, ele vem caminhando aqui, sem ninguém orar por ele. Quantos minutos levou, Valdemar, para ele aparecer? 10 minutos depois, esse homem vem andando. Quanto tempo faz isso? Ele está andando até hoje. Somente pisar na terra, no chão, onde nós subimos o monte para orar. Eu quero que você faça um presente para Jesus, pelo menos uma subida no monte, antes do Natal. Quem faz? Pelo menos um. Amém? Então agora você vem à frente e coloca a sua oferta aqui na frente.